Boa noite para você, meus amores. Olha lá, vamos para o nosso segundo bate-papo. Primeiro bate-papo a gente falou sobre as crenças, né? Deixei a atividade para o final de semana, espero que vocês tenham feito. Quero receber o feedback de vocês. Eu acho que tudo está sendo uma novidade também para mim e tudo que fez bem para mim, né? Eu estou também passando para vocês. Então, não tem outro caminho, na minha visão, do que a gente olhar para dentro, a gente tentar entender as nossas direções, o que a gente gostaria, para onde a gente quer ir, né? Para a gente poder alcançar aquilo que a gente almeja. E tudo isso é de dentro para fora, né? Às vezes a gente não quer silenciar, porque a gente não quer ver algumas coisas aí dentro, mas com certeza é necessário para a grande mudança que a gente mesmo está buscando, né? E pensando nesse caminho também, hoje eu estava reestruturando agora à tarde, tentando criar uma ideia assim mais didática para passar para vocês, porque hoje a gente vai falar sobre o planejamento em si, né? E sobre como que eu organizo o meu tempo. Eu vi a grande responsabilidade deste tema hoje aqui abordado. Não só por sermos pessoas diferentes, com rotinas diferentes, né? Então aqui eu já deixo o meu adendo de que dentro da minha rotina e funcionou dessa forma, mas eu gostaria muito que vocês avaliassem a rotina de vocês e tentassem sim encontrar um melhor caminho, né, sem uma cobrança insistente, né, e é muito louco, desumana, né, que a gente vê. Eu ia falar que é muito louco porque eu falei no vídeo passado que em junho eu cheguei num nível de exaustão, de ter que ir para UTI, né, do meu corpo parar mesmo. Não foi um burnout, porque não estava relacionado ao trabalho, mas era uma alta demanda, onde eu exigi do meu corpo e da minha mente mais do que ele suportou, né, e então foi uma fase onde eu fui reavaliando, e nisso eu estava fazendo cursos de alta performance, de produtividade, né? Porque eu queria produzir muito. E o engraçado é que esses cursos eram dados por homens. Os 2 cursos que eu fiz eram por homens. E na época eu ainda amamentava na madrugada, tipo 2, 3 vezes. E aquelas frases, elas iam entrando dentro da minha mente. Eu, por ser uma pessoa que realmente me cobro, e eu tinha muitas ideias e eu não conseguia tirá-las do papel, eu não conseguia me organizar, eu ficava desesperada, sufocada, né? De tantos planos que eu tinha e minha mente não parava, eu não conseguia dormir, né? Então eu cheguei num nível de autocobrança desumano, né? Então eu não quero que isso seja um canal para isso ou um gatilho para isso, né? Eu quero que você olhe tudo que vem acontecendo e é isso que eu trabalho diariamente também com as minhas cobranças, né? Trazer humanidade, trazer para minha vida real como mulher, né? Porque a nossa demanda é alta, a nossa demanda é a nossa atenção para os nossos filhos, para a nossa casa, a nossa maneira de ser acolhedora, de abraçar, de ver, o trabalho, a casa, a família, o esposo, enfim, a gente precisa de rede de apoio e assim, eu sei que muitas pessoas não têm essa possibilidade, mas eu vejo que muito do que eu consigo é pela minha rede de apoio. Então traga para sua realidade, para sua verdade e encontre um caminho. Não é quem quer dar um jeito, tipo, realmente quem prioriza dá um jeito, mas às vezes não vai ser todo dia. Tipo, Tama, eu não consigo fazer o milagre da manhã todo dia, mas eu consigo fazer 2 vezes na semana. Tipo, eu não consigo, tipo, acordar às 5 horas da manhã, mas eu consigo acordar às 7. Tipo, quando meu filho vai pra escola, eu deixo ele e aí eu tenho meia horinha no carro. Então você vai organizar, você vai olhar a sua vida e vai tentar encaixar dentro dela algo que foque em você. E aqui é esse o meu apelo. Que acordou, ela vai participar do nosso papo.
E dentro disso é a casa, é a demanda, é o trabalho, é centralizar, e aí se você tem essa cobrança de perfeição ainda fica muito pior. Então o que eu quero dizer aqui é que eu vou mostrar alguns métodos, mas eu quero que você filtre. O que você quer? Eu quero que você filtre exatamente o que serve para você, o que não serve descarta, e o que serve entra e tenta olhar para isso e colocar as ações na sua vida, né? E eu acho que isso é para tudo, não é só para o que a gente está fazendo aqui, mas tudo a gente precisa filtrar, tudo a gente precisa entender. Existem crenças dentro da gente, vivências que às vezes uma verdade minha não é uma verdade para você. Então aqui eu tô tentando mostrar também que você é para somar, né? Então a gente tem que lembrar que mudar não é fácil. Então não é para se acomodar com a realidade e não dar um jeito, porque eu acho também que tudo que a gente prioriza, a gente consegue um pouquinho se organizar, né? Então, não consigo fazer 2 horas de milagre da manhã, por exemplo, mas eu consigo colocar em 30 minutos, 5 hábitos muito legais. Enfim, eu acho que a mudança, ela requer organização, ela requer planejamento e ela requer persistência e consistência, até ela virar realmente um hábito, né? Então você vai ter que vencer aí essas suas batalhas e o seu eu procrastinador, né? Que na realidade tem um lado nosso procrastinador, que é pelo excesso de informações que hoje vivemos. Então procrastinar não é só preguiça. Olhasse para isso e tivesse a coragem para começar. Então vamos lá. Primeiro é o acordar, né? Eu coloquei aqui no meu caderninho o acordar, né? Na realidade, para mim, o acordar, eu primeiro tinha a crença, né? Porque assim, é uma crença de que eu não era uma pessoa da manhã, né? Eu era noturna. Sempre o meu processo criativo era muito melhor na noite, e eu sempre coloquei isso. Amanhã eu gosto de dormir, tipo, eu não produzo nada de manhã. E isso é uma crença, né? Então, primeiro de tudo é olhar para isso. Tipo, quando você não tem uma viagem, por exemplo, muito legal, você não acorda super animada? Mesmo tendo dormido 1 hora porque você deixou para fazer a mala de última, mesmo tendo dormido super pouco porque deixou para fazer a mala de última hora. Ou seja, você teve um planejamento, você se estruturou, você fez todo um sacrifício para que essa viagem acontecesse, se planejou e aí ela chegou, né? O milagre da manhã é mais ou menos isso que você vai fazer todos os dias. Você vai se planejar um dia anterior. Então, por exemplo, eu já deixo meus caderninhos prontos, eu já deixo tudo bem organizadinho para não fazer tanto barulho, porque a Liz e o meu marido geralmente estão dormindo. E aí eu começo a minha manhã, né, fazendo os rituais. Mas houve um planejamento. Agora vocês vão ouvir o som do patati. Bom, então eu me planejei antes, né? Então houve um planejamento. Segundo ponto, na hora que o despertador toca, eu não acordo empolgada igual numa viagem. Tipo, seria hipocrisia eu dizer isso, né? Mas eu entendo alguns pontos que me ajudam a levantar. O primeiro é que eu não vou querer levantar mesmo, porque eu estou em um sono profundo. O meu corpo tá dormindo, tá gostoso, e aí o despertador toca. Tipo, minha vontade é voltar a dormir, né? Só que eu já sei que eu estou em sono profundo. E o que eu preciso fazer é me ativar o meu corpo para que eu saia desse modo de preguiça. Mas não é preguiça, né? Tipo, é um modo de quero voltar a dormir. Tipo, tá gostoso aqui. Fui, estruturei o lugar, deixei tudo organizadinho. E aí eu vou deitar. Se eu estou... Aí a Liz deitou comigo, né? Então, ela dormiu, então eu já sei que eu vou deitar, virar e dormir, né? Não tem tela. Geralmente não tem tela, tipo, 95% do tempo eu não ligo a TV. E quando minha cabeça ela está muito acelerada, eu leio. E isso foi uma estratégia muito legal de um curso que eu fiz. Eu não lembro ao certo os números, mas vamos
ilustrar aqui, que você tem, por minuto, você pode pensar mil e poucas ideias, né? Então, sua cabeça tá lá, tipo, tendo várias ideias. No livro, você lê 120, cento e poucas palavras por minuto. Ou seja, além de você focar num assunto só, você reduz drasticamente sua atividade. Gente, não liga que eu fico olhando pra lá, é que aí eu tô vendo a lista. Bom, e aí é o seguinte, então eu reduzo minha atividade. Na hora que eu vejo que eu tô pegando no sono, eu olho o horário. Então eu penso assim, é 11 horas da noite, eu vou acordar às 5, vou ter 6 horas de sono. Eu faço uma afirmação pra mim. Eu falo, bom, eu vou dormir durante 6 horas e essas 6 horas serão suficientes para eu acordar disposta. Eu faço essa afirmação, né? Tem uns adendos, lógico, mas eu sinto que eu programo, é como se eu desse uma mensagem pro meu cérebro, dizendo para ele que essas horas são o suficiente. E eu acordo mesmo, no horário que eu me propus. Mesmo se eu coloco adiar e acabo não cumprindo o horário, mesmo eu não cumprindo por colocar o adiar, eu acordo. E isso é muito mágico. E se eu te contar, às vezes você fazendo, você acaba acreditando. Eu realmente fiz e deu certo. E aí, por ter dado certo, aí que eu acreditava mais que ia dar certo, né? Então eu faço essas afirmações. Isso tem no livro do Milagre da Manhã. Ele até tem uns modelos de afirmação. No começo eu segui os modelos dele, depois eu mando para vocês. Mas hoje eu faço o meu próprio modelo de afirmação. Dizendo e determinando o tempo que eu vou dormir, o tempo que eu vou acordar e falando pra mim que esse tempo será o suficiente pra eu acordar disposta. Lógico que existe um mínimo, que ele fala de 4 horas. Já aconteceu de eu dormir 4 horas e eu voltei a dormir. Mas de 4, 6, 8 horas. Daí depende muito de cada um. Mas geralmente minha quantidade de sono é umas 6 horas, né? Mas assim, umas 7 horas e pouco é o tempo que eu fico bem disposta, ainda mais quando ela não acorda na madrugada, né? Bom, então existe o planejamento do local, as afirmações e a soneca. Vamos lá na soneca, no despertador. Ter a consciência de que estamos em sono profundo é muito legal e importante, porque você não briga com o seu corpo, você fala, eu sei que eu quero continuar dormindo, mas eu determinei, me planejei para fazer o milagre da manhã. Se eu escolhi fazer, eu sei que depois vai ter benefícios muito legais para mim. Mas eu posso escolher não fazer. Nós somos protagonistas da nossa vida, né? Não adianta colocar, tava com muito sono, o despertador tocou e eu apertei e não vi. Não. Tipo, você escolheu colocar no adiar, você escolheu não acordar e tudo isso é responsabilidade sua. A partir do momento que você determina que você vai fazer e aí você não faz, você escolher não fazer, você tem o direito de escolher não fazer. Você é adulto, né? Só que se você não fizer, você vai deixar não ter o benefício disso ou daquilo outro. Eu, muitas vezes, acordar, escolho não fazer, escolho dormir mais, mas minha manhã é muito mais tumultuada, mas eu não foquei em mim. Como o Milagre da Manhã eu também uso para planejar o meu dia, então meu dia ele fica mais perdido, mas tudo bem, são escolhas, né? Eu não vou me mutilar por causa disso, não vou me maltratar por causa disso. Né? Estou tentando ser mais flexível com isso e ainda mais determinando, aí já vamos pro fim, né, o spoiler, eu determino alguns dias, metas, né, humanas, para que eu consiga fazer, e tudo que eu conseguir fazer a mais, palmas para mim, legal, mas se eu não conseguir, legal também, né, metas alcançáveis para a minha vida. Ser mais rápida, então sono profundo, sei que estou, não coloco adiar, se coloca a probabilidade de eu dormir é maior, né, de eu não cumprir, de acordar, então eu tento não usar o adiar, tento já levantar, e esse é o outro truque. No livro ele fala para você colocar
o celular, o despertador fora para você ter que levantar, porque a partir do momento que você se movimenta, você já sai desse modo de sono, né? E aí já começa uma atividade, né? Colocar energia, dar movimento pro corpo e a probabilidade de você voltar a dormir é menor. Pra mim não funcionou, né? Quem acordava pra desligar o despertador era meu marido, então pra mim não funcionou. Mas é uma dica que ele dá e aí é legal porque às vezes pra mim não funciona, mas pra outra pessoa pode funcionar, né? Deixe uma garrafinha de água do lado da sua cama. Despertador tocou, você vai beber água. O que ele fala? A gente, durante a noite, de 6 a 8 horas, a gente perde água, a gente desidrata, né? E o nosso corpo é feito à base de água, 70% de água. Então, quando você se hidrata, você dá energia para ele. Você dá mais recursos para você sair desse modo preguiça e ter mais chance de levantar, né? Porque tudo isso é uma guerra contra o seu corpo. Tirando isso, da água, você levanta, vai escovar o dente, vai se movimentar, vai vestir sua roupa e vai. Sabe aquela coisa do só vai? Não pensa muito, levanta e vai? Tem funcionado na maioria das vezes pra mim. Se eu fico pensando muito, eu tô cansada, eu tô com sono, só mais 5 minutos, já era, acabou. Com certeza, a chance de eu perdi pro sono, já era. A chance de eu não acordar é muito maior a partir do momento que eu coloco o adiar. E isso é uma coisa que eu percebi. Como eu disse, nada é obrigatório. Você tá fazendo porque você quer. Então, não coloque esse peso em você, principalmente no começo. Porém, se comprometa. E eu acho que isso é o importante. Se comprometer a fazer, né? E entender que as mudanças não vêm de uma forma natural e fácil. Não é todo dia que você vai estar determinado. Não é todo dia que você vai estar motivado. Não é todo dia que você vai estar motivado a fazer. Mas você estando determinada a cumprir aquilo que você colocou dentro de você, das suas metas, isso te dá mais força para realizar mais coisas. Porque a partir do momento que você falou, eu vou fazer durante uma semana, e você faz, isso te dá potência para acreditar mais em você, né? Para você fazer mais vezes, para você saber novos resultados. Eu vou desconstruindo até crenças que eu tenho sobre mim. Por exemplo, eu tinha a visão de que eu não era uma pessoa disciplinada. E aí, conforme eu fui fazendo, me comprometendo e realizando, eu fui vendo que era uma crença aí que não era tão verdade assim, já que eu conseguia cumprir aquilo que eu tinha determinado e fazer aquilo que eu tinha determinado se tornar um hábito. Então, eu sou uma pessoa disciplinada. Só que eu fui desconstruindo isso, vendo outras realidades e dando a chance para mim mesmo de mudar aquilo que eu tinha dentro de mim. Eu achava que eu era uma pessoa noturna e hoje eu consigo ser muito produtiva durante a manhã. Eu dei a chance para que as coisas mudassem, para que essa visão mudasse, né? Então eu preciso dar essa chance para mim, né? Isso é muito importante. Vamos lá ao horário, né? Dentro do livro ele fala que o ideal seria tudo ser completado até as 8 da manhã, né? Todos os rituais, são 6. Mas eu aqui tô falando com mães que têm bebês pequenos, com rotinas totalmente diferentes. Pode ser que o seu filho seja muito pequeno e você ainda não durma a noite inteira. Pode ser que o seu filho acorde às 6 da manhã e você trabalhe e não tem condição de acordar às 4 da manhã, que seria muito inviável para você. Se conseguir encaixar na manhã, legal. Seria o ideal? Seria. Vou deixar de fazer porque eu não consigo fazer de manhã? Não faça isso, tá? Por quê? Porque o ritual em si foca em você. Foca em olhar para você, em atividades que focam no seu planejamento de vida, né? Os seus objetivos, os seus sonhos. Isso não tem horário, né? Lógico que uma atividade física de manhã faz diferença, lógico que uma meditação faz diferença, mas você pode fazer em outros horários. O que eu não quero, se você puder fazer de manhã, faça de manhã. Não dê desculpa e fala, então já que pode fazer outro horário, eu vou fazer outro horário. Não, foca na manhã. Por isso que eu ensinei todos os métodos aqui do acordar, de se planejar e tudo. Não deu, não tenho como, faça. Encontre pelo menos meia horinha para você fazer.
tá bom? Vou explicar os rituais durante essa semana. Talvez não todos, mas eu vou tentar separar um ritual por vez para não ficar esse vídeo tão longo. Quero feedback de vocês, mais uma vez. Amei os feedbacks que vocês deram do outro. Quero saber se vocês fizeram todos os exercícios. Compartilhe comigo, vem conversar, vamos trocar, né? A gente tá aqui para trocar, agora somos em 82 mulheres, então já é muito especial estar aqui com vocês. E essa troca eu tenho certeza que vai agregar muito também na minha vida, e eu espero estar agregando na vida de vocês, que esse é o meu maior objetivo, tá bom? Um beijo, uma boa noite. Eu espero o feedback de vocês, tá? Beijo. Espero que tenham gostado.